Professora Milka. Está gravando. Uma boa noite a todos, a todas e a todes. Mais uma vez agradecer ao professor Amilcar pela presença aqui na Rede Municipal de Educação de Niterói. Nós estamos iniciando mais uma aula do curso Relações Étnico-Raciais e Currículo, e hoje com a presença do professor, que vai falar um pouco para a gente sobre o movimento negro na atualidade. Muito obrigada, professor, mais uma vez, pelo seu aceite. É um prazer tê-lo aqui conosco, e a palavra é sua. A minha filha está brincando de girar a cadeira aqui. Está se divertindo comigo aqui, girando a cadeira. E o que eu posso fazer, né? Tenho que conviver com o ensino remoto, a gente tem essas... Tá tudo certo. Ela descobriu isso agora, porque esse tempo, ela tem 1 ano e 2 meses. Descobriu agora que dá para me girar na cadeira. Antes ela ficava me tirando da cadeira para ela sentar na cadeira. Mas agora não, agora ela quer girar a cadeira aqui, ó. Esse é o brinquedo agora. Ah, que linda! Qual o nome, professor? É Manu. Manu? Tá lindo. Oi, Manu! Manu, olha só. Não dá. Seja bem-vinda! Deixa o papai trabalhar, tá? É brincar lá. Vai lá, deixa o papai trabalhar. Vai lá com a mamãe. Dá tchau. Tchau, pessoal. Que linda menina, professora Milka. Não é uma graça? Uma simpatia. Linda! Parabéns. Braba também, mandona, mas faz parte, né? Nesse momento, o mundo é dela, né? Então a gente tem que... Mas a gente vai educando. Não, Manu? Tá dando tchau para vocês. Tchau! Tchau! Tchau, Manu! Linda demais, gente! Olha! Que simpática! Linda! Começamos Hoje bem, super bem! Hoje ela está mais comigo, fiquei o dia inteiro com ela para a mãe poder trabalhar, para eu poder ficar livre hoje. A gente está assim se revezando, né? É uma loucura esses tempos que a gente está vivendo. Mas a gente vai em frente. Queria agradecer aí o convite, né? A possibilidade de conversar com vocês hoje sobre esse tema que é tão importante para mim, né? Eu tenho estudado relações raciais e a história do movimento negro há muitos anos. Eu não vou nem falar quantos anos para vocês, estou com o nenenzinho aqui, né? Vocês acharem que eu ainda sou jovem, então vou ficar na minha, mas já tem muito tempo que eu estudo o movimento negro. Vocês provavelmente leram uma parte da minha tese de doutorado sobre o movimento negro, que foi defendida na UF, aí em Niterói, no Departamento de História, né? O programa de pós-graduação em História, sobre a história do movimento negro. Ela ficou comigo o dia inteiro, aí tá mais apegada hoje. E a mãe dela ficou aqui tentando trabalhar também. De vez em quando ela vinha, agarrava no pé da mãe, tentava tirar a mãe do computador. Mas, enfim, a última vez que eu tive com vocês, né, já durante a pandemia, em Niterói, foi mais tranquilo. A Manu era pequenininha. Agora ela está assim, 1 ano e 2 meses. Imagina quando tiver 15. Não é mole, não. Enfim. Então, vocês provavelmente leram, não é? A Cristiane me disse que mandou o meu texto para vocês, 2 artigos e uma parte da tese sobre o movimento negro. Então, eu preparei aqui um PowerPoint. Uma traça voando aqui, alguma coisa parecida com uma traça. Preparei aqui um PowerPoint. Deixa eu ver se eu consigo. Você tem que autorizar para que eu compartilhe. A Cristiane. Cristiane, você pode autorizar para eu compartilhar? Oi, posso sim. Um minutinho só. Então, pensei em apresentar esse PowerPoint. Vou levar aí em torno de 1 hora, fazendo a apresentação. Talvez vocês já tenham ouvido algo, porque a pessoa que
que vocês conheceram na aula sobre movimento negro no início do século XX é aluno, né? Foi meu orientando no mestrado, foi meu aluno na graduação, o João. Então, é possível que vocês já tenham ouvido algo que eu venha dizer agora, utilizando esse PowerPoint. Mas eu ainda não... Andréia, eu te botei como anfitriã, libera Sim, aí do celular, eu estou com dificuldade, mas você no computador é mais fácil. sim, vi agora. Acho que já foi autorizado, professor. Ainda não. Você já consegue. Ainda não. Ainda não foi autorizado, não. Agora foi. Foi, não é? Ok. Agora foi. Vocês estão vendo aí? Sim, estamos sim. Sim, sim. 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 Ótimo. Então, beleza. Vamos lá. Eu vou fazer um apanhado rápido, tentando ser rápido, embora eu seja professor de História e vocês já devem conhecer a fama dos professores de História, né, de falarem mais do que deviam. Então, eu vou fazer um esforço de síntese, mas, enfim, tenho trabalhado com essas questões há muito tempo, então tem muitas histórias para contar, vou tentar ser breve, e se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, ou se eu já tiver, se o João já tiver falado sobre isso, vocês acharem melhor que eu avance, vocês podem, por favor, me interromper, tá bom? Eu acho que é importante dizer isso, né? O que é movimento negro? Eu não sei se o João trabalhou com vocês o conceito de movimento negro, mas eu tenho trabalhado, há vários autores, vários historiadores, algumas pessoas da antropologia, da sociologia, que definiram o movimento negro de diferentes formas. Na historiografia, o trabalho do João Rufino dos Santos é o mais conhecido, a meu ver. Lá nos anos 80, ele definia movimento negro de duas formas. Uma, que ele chamava de movimento negro estrito sensu, seriam aquelas organizações, instituições fundadas com o objetivo de lutar politicamente por melhores condições de vida para a população negra. E essas organizações teriam sido fundadas no início do século XX. Então, o que o João Rufino dos Santos chama de movimento negro estrito sensu seriam aquelas organizações do início do século XX criadas com um objetivo muito específico de lutar no âmbito da política por melhores condições de vida para a população negra e contra o racismo. E ele diz, né, o próprio João Rufino, diz que o embrião desse movimento negro estrito sensu teria sido justamente a imprensa negra, criada desde meados do século XIX aqui no Brasil. A imprensa negra, esse conjunto de jornais, alguns pequenos, outros com uma dimensão um pouco maior, mas um conjunto de jornais que se articulavam em torno da discussão sobre a raça e trazendo informações, informando aspectos da vida social para a população negra e buscando fazer com que a população negra também enfim, fosse mais conhecida nos seus aspectos históricos, nos aspectos até literários, já que vários trechos do que depois seriam livros eram publicados nos jornais. Então, é importante destacar, nesse sentido, que a imprensa negra acabou tendo um papel muito importante para a construção do que mais tarde a gente vai chamar de movimento negro. Na perspectiva do movimento negro estrito sensu, apresentada pelo João Rufino, a imprensa negra seria o próprio embrião, de onde surgem essas organizações. Muitos desses jornais eram, na verdade, órgãos de divulgação das organizações que se estabeleciam. Mas o próprio João Rufino também utiliza um outro conceito de movimento negro. Ele chama de movimento negro no sentido amplo, que é o que eu gosto mais. O movimento negro no sentido amplo, do João Rufino, incorpora a luta contra o racismo de maneira ampla. Então, todas as organizações e indivíduos na sociedade que se identificam como negros e que lutam contra o racismo de diferentes formas poderiam ser entendidos como parte do movimento negro. Essa definição é muito ampla. E eu acho que, diante do que a gente observa como movimento negro hoje no Brasil, ela faz muito sentido.
No meu grupo de pesquisa, inclusive, vocês vão conhecer a Tayara, ela vai dar a próxima aula, se eu não me engano. A Tayara está fazendo doutorado comigo lá na UFRJ, e ela tem usado uma categoria que lá no grupo a gente chama de cultura de luta antirracista, que inclusive transcende as bordas do que seria movimento negro, né? Uma cultura de luta antirracista cujo protagonismo é absolutamente do movimento negro, mas que transborda a esse movimento negro e que impacta sensibilidade, subjetividade de pessoas em geral na sociedade, de pessoas brancas, de pessoas indígenas e quem quer que seja. Então, lá no grupo a gente trabalha mais com a ideia do movimento negro num sentido amplo e tentando entender os impactos desse movimento negro na sociedade em geral. Daí a ideia de cultura de luta antirracista. Então, os jornais são muito importantes. E nesses jornais, eu acho que é importante destacar o fato de que um dos primeiros editores, um dos pais da imprensa brasileira, ainda em meados do século XIX, o Francisco de Paula Brito, que aqui no Rio de Janeiro é nome de rua, aqui perto de onde eu moro na Tijuca, aqui no Andaraí tem uma rua chamada Francisco de Paula Brito. Ele era um homem negro e era um homem de muito reconhecimento na sociedade carioca em meados do século XIX. Ele é um homem negro que consegue estabelecer um conjunto de publicações, de jornais, que vai se tornar referência. Só para vocês terem uma ideia, ele é a primeira pessoa a publicar textos do Machado de Assis, porque o Machado de Assis também era um homem negro e vai encontrar no Francisco de Paula Brito uma rede, né, e em outras pessoas, uma rede através da qual o Machado de Assis começa a sua trajetória tão brilhante, tão importante na literatura brasileira, publicando, né, trazendo ao público as suas produções, os seus textos. O Francisco de Paula Brito também era sogro do Emetério dos Santos, que é um outro personagem importante nesse sentido amplo de movimento negro, né? Já que ele nunca participou de nenhuma instituição específica, de nenhuma organização do tal movimento negro estrito sensu, mas o Emetério dos Santos, lá em meados do século XIX, na verdade, em 1871, portanto, bem antes da abolição, o Emetério dos Santos, que era professor, foi professor no Colégio Pedro II, foi professor na Escola Militar, foi professor no Instituto de Educação, era um grande linguista, trabalhava com a etimologia das palavras, era um sujeito reconhecido como professor aqui no Rio de Janeiro. Em 1871, ele publicou um livro antirracista, que, para quem estuda história, é um tremendo achado, né? Quem fez esse achado foi o meu amigo Aderaldo dos Santos, o Gil, que fez uma tese de doutorado sobre o Emetério. E na tese de doutorado dele, que eu tive a oportunidade de participar da banca, ele conta essa história, que é impressionante. Em 1871, o Emetério lança o Livro dos Meninos, que é um livro absolutamente antirracista. Antes do próprio conceito de racismo ser trabalhado na sociedade mais amplamente. Só para vocês terem uma ideia, a palavra racismo só aparece no dicionário Oxford, em inglês, que é um dicionário de referência, só nos anos 30 do século XX, em 1933, se eu não me engano, que o termo racismo entra é dicionarizado, né? Embora já fosse usado muito antes. Mas e o Emetério dos Santos já produz um livro antirracista em 1871 aqui no Rio de Janeiro. O Emetério ele publicava muito em jornais, artigos, textos, inclusive denúncias e tal, de racismo. O Aderaldo encontrou muitas entradas na imprensa sobre o Emetério, mas o que me fez lembrar do Emetério aqui foi o sogro dele, Francisco de Paula Brito. O Emetério casou com a filha do Francisco de Paula Brito. Por que eu estou dizendo isso? Porque, embora essas pessoas não fossem de uma organização específica, elas se articulavam numa espécie de rede que tornava possível a manutenção, a propagação, a ampliação da luta antirracista no Brasil, de diferentes formas. O Machado de Assis tem sido muito reconhecido como uma pessoa que, através da ironia fina, sofisticada,
também apresentava e lutava contra o racismo, né? Talvez os textos mais conhecidos nesse sentido você possa encontrar no trabalho do Sidney Chalub, Machado de Assis, historiador, ou do Eduardo, lá da UFMG, me fugiu o sobrenome dele, que também trabalha com o Machado de Assis afro-brasileiro. Então, há muito da obra do Machado de Assis que a gente pode utilizar nesse sentido para entender aspectos da luta antirracista no final do século XIX. Essa rede de intelectuais, de pessoas, embora não se apresentassem em organizações do que o João Rufino vai mais tarde chamar de movimento negro estrito sensu, essas pessoas se apresentavam à sociedade, lutavam contra o racismo de diferentes formas ao longo da sua trajetória. Então, os jornais, desde meados do século XIX, são importantes nesse sentido. Isso vai se ampliar no século XX, com a criação, principalmente da imprensa negra paulista. Há muitos jornais, alguns interessantíssimos. Para mim, o mais interessante, o que eu conheço melhor, estudei mais, foi o Clarim da Alvorada, que é criado em 1924. E esses jornais vão ser... esses jornais, na verdade, do início do século XX, são o que o João Rufino chama de embrião desse movimento negro estrito sensu. Tem aí algumas organizações desse início dos anos 20, anos 30, início do século XX, que são fundamentais. O mais conhecido é o Centro Cívico Palmares, que, inclusive, foi muito importante não só por estabelecer uma certa forma de fazer movimento negro naquela época, mas também por estabelecer campanhas, né, que vão ser divulgadas nos jornais da imprensa negra e também em alguns jornais de grande circulação. Um exemplo é a questão da Guarda Civil em São Paulo, que eu não sei se vocês conhecem, o João falou sobre isso, sobre a Guarda Civil de São Paulo, que me parece interessante, emblemático. A Guarda Civil proibia a entrada de afro-brasileiros, né? Havia um decreto-lei do Estado de São Paulo que impedia a entrada de pessoas afro-brasileiras, de negros, na Guarda Civil, e a gente sabe a importância, né, da polícia para a manutenção do racismo na sociedade. Então, o Centro Cívico Palmares, ainda em 1926, lançou uma campanha para derrubar esse decreto, para acabar com essa lei, que é uma lei segregacionista. A gente sempre fala que no Brasil não houve um apartheid, um conjunto de leis como um Jim Crow, lá dos Estados Unidos, que não houve uma legislação segregacionista, mas se você pesquisar bem, há vários ao longo no Rio Grande do Sul, em São Paulo, há vários aspectos, né, de legislação que a gente identifica tranquilamente como segregacionista. Essa lei, esse decreto-lei de São Paulo em relação à Guarda Civil era um desses, proibia a entrada de afro-brasileiros. E a campanha do Centro Cívico Palmares, lá em 1926, foi muito importante, já que em 1928 o presidente do Estado, como se dizia na época, o presidente do Estado de São Paulo, ele abole esse decreto-lei, né? Retira, deixa de existir esse decreto-lei, então deixa de existir a proibição da Guarda Civil. É claro que entre a não existência mais da proibição legal e a entrada, é uma luta política muito grande para que a realidade seja transformada, né? A gente sabe que o mar da história é agitado, a gente tem sempre muita luta para que as coisas aconteçam, né? Então, entre 1928, quando o Júlio Prestes, o presidente do Estado de São Paulo, derruba o decreto-lei, entrar alguma pessoa negra na Guarda Civil de São Paulo teve que ter muita luta. Inclusive, quem protagoniza essa luta naquele contexto em São Paulo, a partir de 1931, é a Frente Negra Brasileira, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, não é? Porque se vocês não tivessem ouvido falar da Frente Negra Brasileira, eu fiquei muito triste. Ouvimos. Que bom. Em 1932, as lideranças da Frente Negra organizam uma grande manifestação aqui no Rio de Janeiro, em frente ao Palácio do Catete. O Getúlio Vargas recebe uma comitiva da Frente Negra Brasileira
e determina que, naquele dia, 500 pessoas negras fossem contratadas pela Guarda Civil de São Paulo. Ou seja, o decreto já não existia desde 1928, mas até 1932 nenhuma pessoa negra foi contratada em função da cultura racista que era majoritária naquele contexto. A Guarda Civil de São Paulo era uma espécie de feudo dos italianos, né? Segundo alguns historiadores, os italianos é que dominavam a Guarda Civil, então não permitiam, mesmo sem haver a proibição legal, não permitiam que negros entrassem. Então, a Frente Negra acaba se tornando uma instituição muito forte, tem algumas de suas demandas atendidas, né, pelo governo central, acaba lutando. Sexta-feira é feriado em São Paulo, sexta-feira é o aniversário da Revolução Constitucionalista, né, o 9 de julho, que é até nome de avenida em São Paulo, e é feriado municipal, que é essa tentativa de São Paulo de criar uma outra Constituição, de sair do Brasil e tal, a Revolução Constitucionalista. E a Frente Negra apoia, embora fosse de São Paulo, apoia o Getúlio Vargas, o que também gera uma diversidade maior no movimento negro paulista, já que algumas das lideranças da Frente Negra saem da Frente Negra para criar a Legião Negra, para lutar por São Paulo durante a Revolução Constitucionalista. Então, isso também demonstra um dos aspectos do movimento negro, historicamente, que é a sua diversidade. Há uma diversidade muito grande na composição do que a gente entende como movimento negro. E a Frente Negra e a Legião Negra são simbólicas nesse sentido. A Frente Negra vai se tornar um partido político em 1936, vocês sabem disso. Esse é o editorial do Clarim da Alvorada, chamando a criação da Frente Negra. Eu trabalho muito com jornais como fontes históricas, né? Acho muito importante. Não sei quantos de vocês são da história aqui, mas suponho que exista aqui professores de história, certo? Eu queria saber qual é o público majoritário, André. Você pode me dizer? Professores da rede, professores do primeiro e segundo ciclos, pedagogos, e temos também professores de terceiro e quarto ciclos inscritos no curso, né, além do público em geral, pesquisadores. Esse é o público do curso. Jornalista, o Jersey que está presente, é jornalista. Tá, eu vou dar uma acelerada, eu estou achando que estou falando demais, já são 6h34, e eu quero ouvir vocês. Como preferir, professor, assim, acho que está bom, está tranquilo, está bom, mas tá como bom. Preferir. Tá. Eu suponho que vocês tenham lido e que queiram trocar ideias, então eu vou tentar acelerar aí para a gente ter mais tempo para o debate. Mas esse é o editorial, acho bacana mostrar assim, como o que eu estou falando aqui não é uma abstração. Eram pessoas que se organizavam, que publicavam seus jornais, publicavam suas ideias, buscavam articulação, né? Montavam redes, né? Conheciam outras pessoas, no sentido de fazer com que as suas perspectivas, com que as suas demandas fossem trazidas a público e fossem discutidas e, quem sabe, até assimiladas, né? A Frente Negra era uma organização muito forte, né? E nesse sentido, conseguiu algumas conquistas importantes. Muita gente batalhou pela construção da Frente Negra, que, pelo próprio nome, já indica, né? Que era uma frente, reunia diversas pessoas com perspectivas, com uma pluralidade de entendimentos e de estratégias para a luta antirracista. Tanto que muitos vão rompendo. Esse jornal, o Clarim da Alvorada, que, como eu disse, é um dos mais importantes da imprensa negra paulista no início do século XX, ele é um dos protagonistas no processo de construção da Frente Negra, através da sua liderança, José Correia Leite, só que na própria criação do Estatuto da Frente Negra, ainda em 1931, esse grupo do Clarim da Alvorada, né, e o seu líder, o José Correia Leite, rompem com a Frente Negra e vão criar uma outra organização chamada Clube Negro de Cultura Social, que é fundado em 1932. A Frente Negra é de outubro de 31. O Clube Negro do José Correia Leite, do pessoal do Clarim da Alvorada, é criado logo em 1932. Isso também para ressaltar essa pluralidade, essa diversidade do que a gente entende como movimento negro. Esse trechinho do Correia Leite eu não vou ler, mas ele está falando ali sobre... É uma entrevista com o José Correia Leite, ele vai falando ali sobre o movimento negro naquele momento, como a crise de 29, como a Revolução de 30 são
parte do processo histórico, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional, que vão abrindo a possibilidade de uma organização maior, de uma articulação maior entre as pessoas negras que lutavam contra o racismo meio que isoladamente, e é nesse contexto de transformação, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional, que em 1931 a Frente Negra é criada. E é interessante a história oral, porque eu mostrei aqui uma fonte jornalística, e as fontes orais são reflexos do que foi vivido por quem narrou, né? Então, o José Correia Leite narra aquilo que ele viveu, então, ou pelo menos aquilo que ele entende que viveu, que ele acredita que viveu, porque a memória também nos prega certas peças, né? Mas como ele entende que viveu aquilo. A fonte histórica, a meu ver, é muito interessante para a gente compreender o passado, para compreender a história. Então, essa pergunta é uma pergunta que me mobilizou muito na construção da tese, que virou o livro que eu suponho que vocês conheçam, O Mundo Negro. O movimento negro seria uma cópia, em menores proporções, do movimento negro norte-americano? Muita gente dizia que sim, quando eu comecei a fazer o meu doutorado. E por isso que eu fui lá no passado, para começar a falar sobre o movimento negro. Porque até muito recentemente, e a minha tese é uma tese de doutorado que vai colocar em xeque essa visão, muita gente acreditava que o movimento negro brasileiro teria sido uma cópia do que aconteceu lá na luta pelos direitos civis, com Martin Luther King, Malcolm X, etc. Isso é um erro histórico enorme, e eu tento mostrar isso com a minha tese, quando eu vou, por exemplo, encontrar nos arquivos lá dos Estados Unidos, principalmente do Chicago Defender, mas também do Baltimore Afro-American, dois dos jornais mais importantes do movimento negro lá nos Estados Unidos, eu vou encontrar a Frente Negra Brasileira sendo apresentada para o público estadunidense como uma inspiração, como uma referência para a construção da luta por direitos civis, 20, 30 anos antes do deslanchar da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então, a minha tese defende a ideia de que o movimento negro brasileiro não é reflexo do que acontece nos Estados Unidos, não é uma imitação do que acontece nos Estados Unidos. Ao contrário, há uma circulação de referenciais na luta antirracista, na diáspora africana, onde há pessoas negras oprimidas, as pessoas negras estão se articulando e lutando contra o racismo, as informações circulam, e essa circulação de referenciais produziu uma série de elementos de contato, de intercâmbios entre essas pessoas negras na luta antirracista pelo mundo. E o movimento negro brasileiro não é só receptor, ao contrário, produziu e inspirou muitas organizações e muitas possibilidades de articulação para a luta contra o racismo no mundo. A Frente Negra era apresentada como uma inspiração, como um exemplo a ser seguido. Eu tenho alguns exemplos, né, nos jornais, talvez o mais importante seja esse aqui, que é uma capa do jornal Chicago Defender, que é o mais importante jornal da imprensa negra, um jornal de circulação nacional, como você pode ver aqui, National Edition. Então, era um jornal que circulava por todo o país, que é um país enorme, né? Enfim, territorialmente, uma população gigantesca. Então, era um jornal realmente muito importante. E nesse jornal, em janeiro de 1936, eles apresentavam a Frente Negra assim, né? Um grupo de negros dos Estados Unidos segue exemplo do Brasil e mapeia a campanha para se livrar dos grilhões em 1936. E a matéria fala simplesmente da Frente Negra Brasileira e explica, né, apresenta a Frente Negra Brasileira e conta os planos da Frente Negra Norte-Americana para o ano de 1936, o que é muito interessante, porque eles demonstram muito abertamente uma inspiração que eles sentiam, que eles observavam nessa organização do movimento negro brasileiro. Nesse mesmo jornal, nessa mesma edição, havia, na página 24, uma outra matéria falando sobre porto-riquenhos que teriam criado também uma espécie de frente negra lá, uma frente negra militante. Ou seja, a Frente Negra serviu de inspiração, a Frente Negra brasileira produziu elementos, produziu referenciais que vão circular nessa diáspora e que vão tornar possível
enfim, reflexões, pensamentos, né, e certamente lutas que vão se estabelecer em diferentes lugares. Assim como o movimento negro brasileiro também recebeu, né, a própria Frente Negra Brasileira também conhecia e se inspirava no trabalho, por exemplo, do Frederick Douglass ou agora me fugiu, Booker T. Washington. O Booker T. Washington era uma figura bem conservadora na política estadunidense, um homem negro que cria uma universidade e era muito conhecido pela questão da educação e tal, e ele era uma inspiração também. A Frente Negra cria escolas. Onde tinha Frente Negra, tinha escola. Aqui em Madureira, no Rio de Janeiro, tinha uma escola da Frente Negra nos anos 30. Em Duque de Caxias, tinha uma escola da Frente Negra nos anos 30. Então, havia também, nessa circulação de referenciais, aspectos que o movimento negro brasileiro recebia e aspectos e referenciais que o movimento negro também exportava nesse processo de circulação de referenciais. Eu acho que isso é muito importante, porque quando eu penso em movimento negro, embora eu esteja falando aqui do que acontece no Brasil especificamente, quando eu penso em movimento negro brasileiro, eu sempre penso a partir de uma perspectiva transnacional, tendo em vista que essas articulações e essa circulação de referenciais que torna possível a construção da luta antirracista, ela não se restringe a um país, a um território específico. Ela circula na diáspora. A diáspora é a dispersão de africanos pelo mundo, muito em função, inicialmente, da escravização, do processo de escravização, e depois por processos migratórios e etc. Então, há uma diáspora africana. E é nessa diáspora africana, em diversos países, especialmente na América, que circula esses referenciais, e esses referenciais tornam possível a constituição da luta contra o racismo. Então, tudo isso para dizer que o brasileiro... Hein? Que foi? Acho que alguém habilitou sem querer o microfone, professor. Já desabilitei. Tá. Então, o movimento negro brasileiro recebeu muitas influências, como eu dizia. Por exemplo, o conceito de negritude, que é uma palavra francesa, né? Negritude, que vem lá do Leon Damas, do Aimé Césaire, do Leopoldo Sédar Senghor, que são lideranças negras africanas e latino-americanas, né? Que vão, caribenhas, que vão estudar na França e que vão produzir esse conceito de negritude, um movimento literário, cultural importante, que vai gerar reflexos em boa parte da diáspora. Aqui no Brasil também vai ser importante. O panafricanismo, da mesma forma, que surge ali no Caribe, nos Estados Unidos, que vai se espalhar pela diáspora, que também vai impactar percepções, né, compreensões sobre os caminhos da luta antirracista aqui no Brasil. As lutas por independência nos países africanos, o que acontece, principalmente nos países que tinham a língua oficial portuguesa, né, que foram colonizados por Portugal, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde. O que acontecia lá na luta por independência nos anos 60, início dos anos 70, impactava muito aqui no Brasil. Eu sou um exemplo vivo disso, porque o meu pai era um militante do movimento negro que acompanhava com muito afinco o que acontecia no continente africano e que era muito admirador do Amílcar Cabral, uma das principais lideranças africanas, e ele era da Guiné-Bissau, ele escrevia em português, produzia em português, estudou em Portugal, e o Amílcar Cabral foi uma das principais lideranças na articulação da luta contra o colonialismo português no continente africano. Então, o Amílcar Cabral cria o PAIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, em 1959, e ele vai a Angola para participar da fundação do MPLA, do Movimento para a Libertação de Angola, que é o principal partido político e que vai ser até hoje o partido que está no poder desde a independência em 1974, 75. Então, Amílcar Cabral buscava essa articulação internacional, que foi possível a partir da sua própria vida, né, já que ele vai estudar em Portugal e faz a graduação em agronomia lá em Portugal, no Instituto Superior de Agronomia, que eu tive a oportunidade de conhecer,
E ele, lá em Portugal, vai conhecer as lideranças dos outros movimentos de libertação de língua portuguesa, porque Marcelino de Almeida, o Eduardo Mondlane e uma série de outras lideranças africanas também viviam ou frequentavam a Casa dos Estudantes do Império lá em Portugal. E nesse espaço eles começam a se articular e vão levar, quando voltam para os seus países, essa perspectiva da articulação da luta contra o colonialismo português em África. Isso é muito importante para eles alcançarem a independência, já que o exército português era muito mais poderoso, tinha helicópteros, tinha aviões, tinha bombas, e os exércitos independentistas eram, enfim, tinham uma precariedade de recursos enorme. Então, eles só conseguiram as independências através dessa articulação, né? Eles atacavam ao mesmo tempo as diferentes frentes do exército colonial e isso enfraquecia o exército colonial. E quem cria essa tática, essa estratégia é justamente o Amílcar Cabral. Então, o Amílcar Cabral, o Agostinho Neto, Samora Machel, o Frantz Fanon, todas essas lideranças africanas, o Frantz Fanon era caribenho, né, da Martinica, mas lutava na Argélia, também no continente africano. Então, esses referenciais que vinham das lutas revolucionárias em África eram muito observados e contribuíam muito para a construção das perspectivas, das estratégias da luta antirracista aqui no Brasil. Por isso, eu tenho essa responsabilidade de ser Amílcar, né? O meu pai, que admirava tanto Amílcar Cabral, me deu esse nome, essa responsabilidade. Mas também as lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, que também, nos anos 60, vão trazer muitos referenciais para a luta antirracista. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, havia o grupo mais próximo dessa perspectiva do movimento negro estadunidense, e havia aqueles que se autodenominavam africanistas. Meu pai estava no grupo dos africanistas, e havia certas divergências, algumas brigas, até em certos momentos intensas, entre esses grupos que se articulavam em torno e que recebiam muitas referências desses espaços de luta da população negra nos Estados Unidos e no continente africano. Isso é interessante, né? Observar que essa pluralidade que já existia no século XIX, se atualiza lá no início do século XX, é algo permanente na construção do movimento negro na história do Brasil. Então, eu disse que o movimento negro serviu de referência, o movimento negro brasileiro serviu de inspiração, de referência para o que acontecia em outros países, e estou mostrando também como o movimento negro brasileiro também recebia influências, porque eu defendo na tese a existência de uma circulação de referenciais, no qual o movimento negro brasileiro também é um produtor, não é só receptor. Recebe, mas também produz ao longo da história. E isso é muito importante que a gente destaque, né? Porque, como eu já disse, a minha perspectiva sobre o movimento negro é sempre transnacional. Ela nunca é restrita a um único território nacional, já que essa circulação é fundamental para a luta em todos os países que compõem a diáspora africana. Então, essa frase é uma frase que eu tenho usado e que eu acho importante ressaltar, né? Eu tenho dito que o movimento negro brasileiro é um dos movimentos sociais mais bem-sucedidos na recente história da democracia brasileira. Se a gente levar em consideração todo o debate feito sobre antirracismo nos últimos anos, as legislações e alguns elementos que eu vou trazer aqui, vocês devem concordar comigo. É um movimento social que tem algumas conquistas muito importantes. Esses dias eu estava dando uma aula e eu estava discutindo com os alunos sobre a Constituinte de 88, e essa talvez seja uma das evidências mais importantes dessa frase, né, do quanto o movimento negro foi bem sucedido na história recente do Brasil. Até 1988, até antes da Constituição, o Brasil se afirmava como uma espécie de democracia racial e se apresentava tanto internamente, né, na legislação, no regramento que existe para a vida social no Brasil, e também nos fóruns internacionais. O Brasil se apresentava sempre como uma espécie de massa homogênea, onde só haveria brasileiros. Somos todos brasileiros, aqui é uma democracia racial. Então, o próprio regramento jurídico não reconhecia essa pluralidade étnica, a pluralidade racial, cultural, já que havia uma imposição de uma ideia de brasilidade
que se sobrepunha ocultando as diferenças, né, as possibilidades de compreensão das diferenças. E essa foi uma das teclas que o movimento negro mais bateu durante o processo de elaboração da Constituição. Vocês devem saber que a Constituição ela é homologada em 1988, mas a Assembleia Nacional Constituinte é convocada e montada em 1986. Então, são quase 2 anos de preparação, de debates, em que havia audiências públicas para cada subcomissão do processo da Constituinte. Então, eram muitas subcomissões, muitas audiências públicas, muitos textos recebidos. Vocês não devem lembrar disso, mas as pessoas mandavam carta para a Constituinte para que as suas ideias fossem recebidas. Então, há uma historiadora que fez um trabalho com essas cartas que eram recebidas lá no Congresso como contribuições para o processo da Constituinte. Então, havia uma participação muito intensa dos diferentes movimentos sociais e nas audiências públicas que tratavam sobre, por exemplo, esse reconhecimento do Estado brasileiro em relação às nações indígenas, em relação à pluralidade étnica e racial na composição da sociedade brasileira, o movimento negro foi protagonista nos debates. E entre as pessoas do movimento negro, eu posso destacar o João Rufino, que eu já mencionei, que participou de várias audiências públicas. E, aliás, essa é uma excelente fonte para pesquisa, né? Todas as transcrições das audiências públicas estão disponíveis no site do Senado, senado.gov.br. Você vai procurar lá as discussões sobre a Constituinte entre 1986 e 88, e as transcrições das audiências públicas estão disponíveis. Então, você pode saber exatamente quem estava lá, quem falou, o que falou. E, nesse contexto, eu participei de uma banca de doutorado em São Paulo, na Unesp, da Miriam Garrido, em que ela vai justamente nessas transcrições, né, vai analisar essas transcrições e vai tentar entender quais os discursos que o movimento negro apresentava no processo da Constituinte, para que aspectos das suas perspectivas fossem incorporados no texto constitucional. É uma tese muito bacana, foi publicada em livro, eu até escrevi o prefácio. Ele estava aqui, mas eu estou muito enrolado, minha casa está muito bagunçada. A Manu não deixa a gente deixar as coisas muito organizadas, não. Eu não vou procurar agora. Só para aproveitar a sua fala, quero chamar a atenção para uma pergunta que está aqui no chat, se a gente pode ter acesso. A Lígia perguntou, eu imagino que ela esteja falando do que o senhor falou a respeito do que está disponível, né, no site do Senado, é isso? É isso, Lígia? Você quer... Tudo que está... Toda a legislação federal já elaborada está disponível no site do Senado. É só pesquisar lá. É uma fonte, é um acervo importantíssimo para a história do Brasil. É isso mesmo. É isso que ela queria saber. Isso mesmo. Está disponível. Você pode ir lá procurar. A Miriam fez Miriam Garrido. Você procura lá na internet, Miriam Garrido. Ela fez a tese de doutorado dela usando esses documentos, essas transcrições. E ela identificou lá que uma subcomissão que vai ser importante para nós, porque a gente está conversando aqui, o presidente começou as audiências públicas, o presidente dessa subcomissão, que era um deputado, ele começou as audiências públicas afirmando a brasilidade. Somos todos brasileiros, e com um discurso super democracia racial. E termina o processo da Constituinte criando, né, nessa subcomissão, um artigo constitucional que é fundamental para nós, que, de certa forma, possibilita que estejamos aqui hoje, que é o artigo 242, que vai determinar que o ensino de história do Brasil contemplasse as diferentes matrizes étnicas e culturais que formam a sociedade brasileira. Portanto, é um artigo constitucional que atende especificamente à demanda do movimento negro. Eu falei do João Rufino, a pessoa mais conhecida nessas audiências públicas, porque esse presidente da subcomissão, que eu não vou lembrar o nome agora, chega a chamá-la de metralhadora giratória. Era Lélia Gonzalez, que hoje é muito conhecida, porque se tornou uma referência mais recentemente para os militantes e também para as pessoas que estão na universidade, já que a Lélia produziu e pensou, e é uma intelectual fantástica, mas que, naquele momento, era uma militante que chegava nas audiências públicas e que falava com uma intensidade que acaba convencendo, né, parte daqueles deputados que vão ser responsáveis pela criação desse artigo, a maioria, né, daquela subcomissão,
e depois isso acaba sendo aprovada pelo Congresso, né? Esse reconhecimento da pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira. Isso é um divisor de águas fundamental, e isso se expressa também no âmbito da escolarização, porque esse artigo fala do ensino de história, e isso é fantástico, porque a Constituição não tem matemática. Por exemplo, a Constituição só fala da língua portuguesa, que é obrigatória em todas as escolas do Brasil, e da disciplina História, nesse artigo em que reconhece a pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira e determina que essa pluralidade esteja presente no ensino de História do Brasil, o que é, evidentemente, se você observa as fontes históricas, resultado da luta do movimento negro e do protagonismo aí, no âmbito do movimento negro, nesse momento, da Lélia Gonzalez, da Helena Teodoro, do João Rufino dos Santos, que eram as pessoas que mais apareciam nessas audiências públicas, né, convidadas como representantes do movimento negro e que apresentavam lá suas ideias e acabaram convencendo boa parte desse povo lá e tem aprovado. Então, esse é um exemplo, né? E se a gente leva em consideração as leis mais recentes, a afirmação que eu faço aí, acho que me parece bastante correta. Então, o movimento negro contemporâneo, eu tenho chamado... Na verdade, essas conceituações também são muito fluidas, né? Porque o que eu chamava de movimento negro contemporâneo, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu entrei no doutorado em 2006. Terminei meu doutorado em 2010, defendi em março de 2010. Naquele momento, o que eu chamava de movimento negro contemporâneo era ainda, em grande medida, a construção que ganha fôlego, que ganha força, lá nos anos 80, nos anos 90, mas que tinha um impulso fundamental ali nos anos 70, portanto, ainda durante a ditadura. Então, esse seria o movimento negro contemporâneo, ainda no início do século XXI. Hoje, em 2018, na verdade, eu fiz um projeto de pesquisa, e um dos textos que enviei para vocês é um resultado do projeto de 2018, os rolês do movimento negro na atualidade. O movimento eu chamava de movimento negro na atualidade, porque eu já identificava muitas diferenças em relação ao que eu chamava na tese de movimento negro contemporâneo. Só que o movimento negro na atualidade de 2018 já não é mais o movimento negro de hoje, porque de 2018 para cá, o Brasil mudou muito, né? Vocês devem concordar comigo que há mudanças substantivas. E o próprio movimento negro passa a se articular de formas muito diferentes. Por exemplo, em 2019 foi criada a Coalizão Negra por Direitos, algo que a Frente Negra tentava fazer lá nos anos 30 e não conseguia. Depois, o MNU, em 1978, também tenta criar o Movimento Negro Unificado, que logo na própria criação do Estatuto da Carta de Princípios deixa de ser unificado, porque muita gente rompe com o MNU, assim como muita gente rompeu com a Frente Negra na criação dos estatutos, no debate político, né, no próprio processo de Constituição. E a coalizão é um exemplo, muito se fala de frente ampla, né, dos progressistas, dos democratas, nesse momento no Brasil, mas a coalizão, no âmbito do movimento negro, tem conseguido aglutinar ali uma pluralidade muito grande do que é o movimento negro brasileiro. E isso é um fenômeno posterior à minha pesquisa, de 2018. Então, essas conceituações também são fluidas, elas mudam porque o mar da história é agitado, como eu já disse. Na verdade, essa expressão, mar da história agitado, é do Mayakovsky, né, que eu sempre cito. Então, há algumas características desse movimento negro contemporâneo, que vai se constituir ali a partir dos anos 70, dos anos 80, e que vai ser referência até o início dos anos 2000 para o que a gente entende como movimento negro. Esse cartaz é muito interessante, porque é o primeiro cartaz do MNU, do Movimento Negro Unificado. Ainda não era nem MNU quando eles fizeram esse cartaz, ainda era MNU-CDR, Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Só em 1979 que vai virar só MNU. Esse é o primeiro cartaz, chamando para uma Assembleia Nacional, que seria realizada em Salvador,
em 1978, em 4 de novembro de 1978, e é nessa assembleia que esse cartaz chama, que acaba sendo realizado no território alemão, em Salvador. Onde é o território alemão em Salvador? Lá no consulado, né, onde havia o Instituto Goethe, né, o ICBA, o Instituto Cultural Brasil-Alemanha, porque a ditadura proibiu a realização daquele evento, que era considerado um evento político e era proibido pela ditadura, mas o diretor do Instituto Goethe, lá em Salvador, recebia vários militantes negros, porque tinha uma biblioteca ótima, e alguns militantes trabalhavam lá no ICBA, no Instituto Cultural Brasil-Alemanha, e o diretor resolve permitir que fosse realizada essa Assembleia do MNU dentro do território alemão. Portanto, eles tinham imunidade diplomática, e aí a Polícia Federal não pôde entrar para proibir a realização dessa Assembleia lá em 4 de novembro de 1978. E é nessa Assembleia que uma das principais chamadas, né, que a gente hoje conhece muito, se tornou até uma data que está presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é o 20 de novembro, e a expressão Dia Nacional da Consciência Negra, que é tirada como um dos resultados dessa Assembleia, que é chamada por esse cartaz, é um cartaz muito simbólico nesse sentido. E algumas das principais demandas do movimento negro contemporâneo, que vai se constituindo ali nos anos 70, 80, como eu já disse, estão presentes nesse cartaz. Você pode observar aí no cartaz, por exemplo, que ele já tem ali uma faixa contra a violência policial, contra a discriminação racial, por uma autêntica democracia racial. Por uma autêntica democracia racial está presente essa frase em quase todos os documentos do MNU nos anos 70. Praticamente todos os documentos trazem essa mesma frase, por uma autêntica democracia racial. Então, uma das principais características desse movimento negro contemporâneo, que vai se articulando ali nos anos 70, é a denúncia da existência de um mito da democracia racial. Já que até mesmo aquele movimento negro dos anos 30, dos anos 40, trabalhava com a hipótese de uma democracia racial no sentido de fortalecer essa compreensão para que os negros pudessem ser integrados na sociedade brasileira. Quando a gente chega na ditadura militar, em que essa afirmação se torna política de Estado, havia inclusive uma lei, eu digo isso na tese, na Lei de Segurança Nacional havia um trecho, um artigo, que determinava a prisão de quem falasse de racismo na sociedade brasileira. Se você falasse de racismo, denunciasse o racismo na sociedade brasileira, você podia ser preso de 1 a 3 anos, porque era considerado crime falar sobre racismo durante a ditadura, já que se afirmava, era uma questão de identidade nacional para os governos militares, a afirmação de que o Brasil seria uma democracia racial, o que é muito engraçado, né? Porque não tinha nada de democracia, era uma ditadura, mas a afirmação, inclusive nos fóruns internacionais, inclusive há discussões diplomáticas, por exemplo, com os Estados Unidos, porque o Brasil se afirmava como uma democracia racial e apontava, por exemplo, a segregação dos Estados Unidos, a violência racial como um problema dele, já que aqui no Brasil seria uma... Hein? Alguém quer falar? Não? Sem querer, professor. Não, acho que habilitou sem querer o microfone. E esse cartaz é muito simbólico, né? Muito importante nesse sentido. É uma outra fonte histórica, né? Eu já apresentei jornal, fonte oral, as transcrições das audiências públicas. Os cartazes são fontes históricas também muito interessantes para a gente entender quais eram as demandas, né? O que o movimento queria. E essa luta por uma autêntica democracia racial, portanto, denunciando a existência de um mito da democracia racial e buscando a construção de uma autêntica, de uma verdadeira democracia racial, é uma característica fundamental do movimento negro. Quebrou? Do movimento negro nos anos 60, durante a luta contra a ditadura. Então, já falei isso. E um outro aspecto que também está na própria Carta de Princípios do Movimento Negro, isso também está na minha tese, é a luta pela reavaliação do papel do negro na história do Brasil. Ou seja, essa questão do ensino, da educação, do currículo, isso está muito forte, muito marcado na luta do movimento negro historicamente,
e vai resultar no artigo 242 da Constituição, em 1988, que falava exatamente isso, né? Todas as matrizes étnicas e culturais precisavam ser contempladas no ensino de história do Brasil. E o que o Movimento Negro está colocando lá em 1978, na sua Carta de Princípios, o Movimento Negro Unificado, essa organização que tentou unificar a luta antirracista, ele vai colocar lá, pela reavaliação do papel do negro na história do Brasil. Eles queriam mexer no ensino de história. Então, isso vai reverberar posteriormente na Constituição de 88 e depois, em 2003, na criação da Lei 10.639. Então, eu destaquei essa questão da educação como uma das continuidades na luta do movimento negro. Eu falei, por exemplo, que a Frente Negra, lá em 1931, criava escolas. O Teatro Experimental do Negro, nos anos 40, também criava escola. A UMNU vai falar da reavaliação, vai lutar pela reavaliação do papel do negro na história do Brasil, nas escolas lá nos anos 70. Isso vai repercutir ao longo de todos os anos 80. E depois, né, já a criação do Dia Nacional da Consciência Negra, já nos anos 90, e toda essa atuação política em torno da mudança de currículo, da mudança do ensino aqui na sociedade brasileira. Essa é uma característica presente em um dos artigos que eu mandei para vocês, que é bem recente, é de 2019, o Black Lives Matter nos currículos. Ele vai tratar exatamente disso, né? No quanto essa questão da educação é uma continuidade na luta política antirracista aqui no Brasil e na diáspora, né? O Black Lives Matter nos currículos, eu trago ali resultados da minha pesquisa nos Estados Unidos. Eu fiz um pós-doutorado lá em Nova York, na Columbia University, e trago de lá muitos dos elementos que eu vou usar na composição daquele artigo que eu enviei para vocês. Então, já falei da Constituição, algumas das conquistas, né? A criminalização do racismo, a questão da titulação das terras de remanescentes de quilombos, né? O ato das disposições transitórias, número 68, que vai tornar possível a titulação de terras quilombolas, é uma conquista importante no momento de elaboração da Constituição. O artigo 242, que eu já mencionei, o texto correto é: o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Isso vai ser fundamental na criação da Lei 10.639, né, que vai regulamentar, em certa medida, esse dispositivo constitucional. Lá em 2001, a Conferência de Durban ela é fundamental para mobilizar não só o movimento negro, mas o próprio Estado brasileiro, já que é uma representação oficial do Estado brasileiro no processo da Conferência Combate ao Racismo, que foi realizada em Durban, em 2001. Eu digo aí que é um empoderamento das mulheres negras nesse processo. A própria relatora oficial de toda a Conferência Mundial é uma mulher negra, militante do movimento negro, chamada Edna Roland. Nesse contexto, Sueli Carneiro, Luísa Barros, essas lideranças mulheres negras tão importantes vão se destacar muito nesse contexto, desde o final dos anos 90, mas especialmente a partir de Durban, há um empoderamento, e é uma das características do movimento negro que eu observo hoje, né, na minha pesquisa de 2018, mais recente, que a liderança do movimento negro hoje é realizada por mulheres, ao ponto de eu terminar o artigo questionando se a gente ainda deve chamar de movimento negro, porque a liderança feminina é evidente. E isso tem um aspecto ali nos anos 2000, início dos anos 2000, final dos anos 90, mas a Conferência de Durban é determinante, porque a conferência é o ápice. Para a conferência acontecer, há toda uma preparação ao longo de anos em que há uma articulação do movimento negro na diáspora. E nessa articulação do movimento negro na diáspora, se preparando para Durban, a articulação das mulheres foi muito bem feita. Isso torna possível o empoderamento não só das lideranças, como a própria Edna Roland, Sueli Carneiro, Luísa Barros, mas o empoderamento das suas organizações. Então, o Guelé 10 ainda hoje é uma instituição de referência e vai ser criado ali no final dos anos 80, e outras organizações, né? E essa é uma característica. Outra característica, na verdade, é uma espécie de continuidade. A diversidade do que é o movimento negro hoje é gigantesca.
maior do que era nos anos 30, maior do que era nos anos 70, mas é uma diversidade tal qual era também já uma diversidade em momentos anteriores da história. Há muita gente, na verdade, esse é um desafio para a Tayara, que vocês vão conhecer, ela está fazendo a tese de doutorado dela, tem que defender no ano que vem, e um dos aspectos desse movimento negro que a gente estudou lá em 2018, 2019, é um debate se há uma capilaridade ou se há uma dispersão, se há uma pulverização. A pulverização não seria boa, mas uma capilaridade seria boa. Então, a diversidade é tão grande hoje que, se não há uma articulação, mas aí a Coalizão Negra, como eu disse, que é bem recente, tem buscado justamente que se torne uma capilarização e não uma dispersão, né? Que as pessoas tenham ali alguma articulação, as organizações, as pessoas, e isso tem ocorrido em certa medida. É claro que há muita divergência dentro da coalizão, algumas organizações já saíram, né, da coalizão, outras estão lá dentro ainda, mas, enfim, é possível que saia. Eu não vou ficar falando sobre o debate interno, porque nesse momento é um momento de fortalecer a união e não a divergência, mas, enfim, é isso, né? Essa pluralidade é uma marca também desse movimento negro mais recente. A lei de cotas, a lei 10.639, que eu digo aí que são mais recentes, mas para fechar a minha apresentação, porque eu já falei mais do que devia, nessa pesquisa de 2018, que tem aí o texto que eu mandei para vocês, os rolês do movimento negro na atualidade, a gente faz uma série de perguntas num questionário que a gente passou e que teve um número de respostas muito importante, porque não só quantitativamente, mas são pessoas que responderam de todos os estados, né? Militantes do movimento negro, pessoas que se entendem militantes do movimento negro de todos os estados brasileiros. O estado que mandou menos resposta foi o Amapá, teve 4 respostas. A gente teve respostas de todos os estados brasileiros, foram 261 respostas, e a gente entrevistou, selecionou por uma série de critérios que a gente explica lá no texto, fizemos 26 entrevistas, pegamos 10% dessa amostra do que seria o movimento negro, né, feita através dos questionários, e fizemos uma entrevista mais qualitativa. Então, a gente tem esse material amplo do questionário, do formulário que circulou pelo Brasil, e fomos a todas as regiões do Brasil, as 5 regiões, a 7 estados, para entrevistar, para fazer 26 entrevistas, 10% ali dos respondentes. Mas no formulário, né, nessas 261 pessoas que responderam ao formulário, a gente colocou 2 questões e eu vou encerrar com essas 2 questões. A primeira é, na sua opinião, quais as lutas mais urgentes da população negra na atualidade? E, em primeiro lugar, ficou, né, a pessoa podia responder mais de uma vez, então marque todas as que se aplicam, as pessoas responderam lá mais de uma vez, mas 83,1% das pessoas que responderam marcaram pelo fim da violência policial contra a juventude negra. Isso lá em 2018. Se a gente leva em consideração o que tem acontecido, né, desde o assassinato tão terrível do George Floyd, lá no ano passado, em junho do ano passado, nos Estados Unidos, em Minnesota, e as repercussões disso pelo mundo. E o que acontece aqui no Brasil, né, no ano de 2017, um jovem negro foi assassinado a cada 23 minutos na sociedade brasileira. Isso é uma coisa terrível, né? Então, para o movimento negro, a luta mais urgente seria a luta pelo fim da violência policial contra a juventude negra. E, em segundo lugar, ficou a luta pela efetiva implementação da Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Isso é muito interessante, porque é um reflexo da importância da educação na urgência vista pelo movimento negro por transformação na sociedade brasileira. A terceira, pelo respeito e valorização das mulheres negras, né, mostra também aí o protagonismo das mulheres negras nesse contexto. E a outra pergunta que a gente fez foi, na sua opinião, quais as conquistas mais significativas da luta antirracista no Brasil? Quer dizer, quais são as principais conquistas do movimento negro no Brasil, na história do Brasil? E o próprio movimento negro aponta como as principais conquistas a cota para negro nas universidades, quase 90% das pessoas marcaram essa opção,
e a criação da Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileira nas escolas. Quase 80% marcou. Ou seja, a Lei 10.639, né, o currículo de História, né, o currículo, a educação e o ensino, né, acaba sendo considerada pelo movimento negro hoje essa legislação que tem como precursora o artigo 242 da Constituição de 1988. Essa legislação é vista como uma das conquistas mais importantes e como uma das lutas mais urgentes. Quer dizer, a importância da educação para esse movimento negro é muito evidente. E as cotas, que também são uma conquista no âmbito da educação, a percepção da importância da ocupação desse espaço de poder que é a universidade. Então, é uma conquista importante porque está ajudando a mudar o futuro da sociedade brasileira, na medida em que essas pessoas negras vão em muito maior número, tornar possível, ou pelo menos, tornar possível, né, o que a Rita Segato, a antropóloga lá da UNB, chama de uma democratização visual dos espaços de poder, o que é muito importante na luta contra o racismo. É isso, o Movimento Negro Unificado, lá em 78, tem como marco o assassinato de um jovem numa delegacia de polícia e a violência que impede que 4 jovens negros participem de um clube, de um time de vôlei num clube, são os estopins para a criação do MNU em 78. Essa questão da violência é ainda hoje considerada a luta mais urgente pela população negra, de respeito à possibilidade de vida ou morte, né? O que não é pouca coisa. Mas a educação é um dos elementos também fundamentais, um dos aspectos da continuidade na luta antirracista no Brasil ao longo do tempo. Eu acho que é isso, pessoas. Vou ouvir vocês agora. Meu contato está aí, se vocês quiserem, enfim. Obrigado. E vamos conversar, né? Vamos conversar. Isso aí, vamos conversar. Muito bom, professor. Eu caí aqui rapidamente, mas já consegui retomar. Deixa eu, pronto, voltar aqui.